Agora vamos falar de troço? Vamos ver a Erika Hilton? Estamos aí, vamos circulando de direita à esquerda, vamos embora. A senhora mencionou um pouco do debate público, inclusive entre jornalistas, né, utilizando muitas vezes categorias que são associadas com radfem, com feminismo radical, associando, né, a condição de mulher com sexo biológico. E a senhora entende que esse tipo de discurso é uma normalização da transfobia no debate público, porque há esses discursos que são discursos claramente transfóbicos, claramente ofensivos, mas também há uma normalização e uma utilização no debate público desse tipo de discurso focado em realidade material, sexo biológico, nesse sentido, muitas vezes utilizando categorias, inclusive, da relatora da ONU atual sobre mulheres. Entende que esse discurso ele é uma normalização da transfobia e como a senhora entende, muitas vezes até por ter acionado como estratégia a justiça nesses casos? Ele é completamente uma normalização, Tiago, da transfobia. As pessoas acham que transfobia é só matar, só agredir, só bater numa pessoa trans na rua e muitas dessas pessoas já se sentem constrangidas com esse tipo de discurso. Então, como é que nós vamos legitimando o ódio e a desigualdade a esses grupos, se não pela força bélica, se não pela força da violência? Nós vamos dizendo que essas pessoas são menos dignas da própria identidade, que elas não podem pertencer a determinados grupos, que elas não podem requerer alguns níveis de participação, como, por exemplo, na Comissão da Presidência da Mulher, e fazem isso com discursos muito simplistas. Pausa. Vamos lá. Ela dá um salto. Onde está o salto? Ela fala o seguinte, né? Ela fala o seguinte, a gente não pode restringir o tema aí da transfobia a apenas a violência. Entendi, não é só a violência. Então, existe algum impedimento legal ao direito de viver, ter sua vida, abrir um negócio, arrumar um emprego para uma pessoa trans? Não há nenhuma restrição formal. Formalmente falando, não é uma restrição. Aí dizem, não, mas é um ódio. Não havia ódio. A gente vivia num país, o Brasil, que nos anos 80 a Roberta Close era um astro pop. Que a gente tinha desfilando em bailes de carnaval transexuais, as pessoas aplaudiam. O Brasil nunca viu esse assunto como tabu, Riso. Nunca viu. Esse assunto era meio que normalizado, anos 70, 80, 90. A novidade foi a hiperpolitização disso. E aí, olha a malandragem que ela coloca. Não. Porque há um outro tipo de violência que é impedir que essas pessoas trans cheguem a certos espaços de poder. Ela é deputada federal. Ninguém pediu ela de ganhar uma eleição para deputada federal. Foi eleita e está lá ocupando o cargo dela. Não, mas há uma violência em que o trans não pode ser presidente da Comissão da Mulher. Não. Aí há uma violência contra a mulher. A mulher! Que eles são mulheres também, né? Elas são mulheres, né? Aí vai escutar a mulher. Porque a mulher biológica não é uma trans, ela é uma mulher biológica. Ela vive as contingências, as dores e os dramas e as felicidades e as alegrias únicas e inerentes a uma mulher biológica. A Erika Hilton nunca saberá o que é ser mãe. A Erika Hilton nunca vai se sentir amada como uma mulher é amada. A Erika Hilton também não vai sentir os mesmos medos que uma mulher sente. Ela não é o mesmo ser. Ela não tem as mesmas prioridades, as mesmas características, os mesmos ciclos inerentes a ser uma mulher. A mulher é um bicho diferente do homem. A pessoa trans é uma pessoa que tem uma condição diferente, que quer se identificar como uma mulher e tal. Até ter um rewire do cérebro ali. O cérebro até trabalha parecido com uma mulher, mas ela não é uma mulher. Não é. Biologicamente falando, não é uma mulher. E nós, como somos uma sociedade tranquila, e temos que ser. Se a Erika quer ser, falar, eu sou uma mulher, me trate, todo mundo vai tratar. As pessoas chamavam a Roberta Close de Roberta Close. Ninguém queria ser grosseiro na televisão, chamaram, você não é Roberto. Não, ninguém fazia isso. Ninguém fazia. Agora, a Erika Hilton, então, ela dá um salto. Ela disse assim que tem uma violência institucional em impedir que ela seja presidente da Comissão da Mulher. Nossa, hein, esse é um problema gigantesco, né? Quantos milhões de pessoas agora estão deixando de ser presidente da Comissão da Mulher sendo eles próprios trans? Não é? Isso é um não problema. Só que ela é tão narcisista, é um ser humano tão narcisista que o problema dela virou um problema universal, virou uma categoria. Pelo amor de Deus. Mas o problema dela carrega em si uma violência aí sim contra as mulheres, uma violência institucional. Porque a mulher perde um espaço de representação das suas características intrínsecas, tá? Porque ela precisa fazer um statement pro mundo. Eu sou mulher. Cara, eu só não falo tudo porque eu sou pré-candidato, né? E aí você perde. Mas todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, minha querida. Vamos lá.
Tem isso com discursos que são violentos, com discursos que já foram, inclusive, descartados em outros períodos históricos. A eugenia era biológica para colocar uma condição menor da população negra, para dizer que a população negra era inferior à população branca. Nós tivemos audiência... Não, minha querida. Ninguém tá falando que trans é inferior. Você tá falando uma equiparação malandra. As pessoas estão falando que trans é diferente. Ninguém tá falando que é inferior, tá falando que é diferente. Até porque, né, se a gente falar das desvantagens físicas que uma mulher biológica tem, vocês têm trans, né, as mulheres trans, muitas vantagens, né, oriundas da sua natureza biológica original masculina, né. Então não venha com essa conversa. O racismo institucional que a gente teve em muitos lugares, normalmente nos Estados Unidos, mas muitos lugares do mundo tiveram, ele se baseava na ideia de que uma raça era intrinsecamente inferior e que esses cidadãos tinham que ter um tratamento inferior. Ninguém tá falando isso. Você que tá querendo colocar assim que vocês trans são, né, mulheres trans são mulheres e que vocês têm que ocupar os espaços das mulheres e representarem as mulheres. Não é o caso. Tá falando que é diferente. Você tá fazendo uma falsa equivalência que é uma malandragem argumentativa. Não caiam nessa malandragem argumentativa. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. Vamos lá. Utilizada em inúmeros espectros, em inúmeros momentos, para dizer e legitimar violência e barbárie contra determinados grupos na sociedade. E aí vão dizer, olha, esta mulher não pode representar um espaço de mulheres, porque não é a mulher fêmea, não é a mulher biológica, mas vão se silenciar, por exemplo, quando Sônia Maria é encontrada analfabeta, surda, na casa do desembargador e é uma mulher classificada nesse lugar. Porque você percebe que não se trata de defender um tipo de mulher. Se trata de violar, de negar direitos, de aprisionar às margens outros tipos de mulheres, porque em vários casos de violência... Ninguém quer negar a margem. Vocês estão falando que é diferente. Você é mulher rica. Érica, você é uma mulher rica em termos brasileiros, tá? Uma mulher trans muito rica. Seus problemas não são problemas de pessoas comuns. Você deixa muito claro que você é rica. Você vai em festa de gente rica. Você acha que você é um modelo de passarela. Você tem muitos funcionários. Você é famosa. Tem contratos com marcas. Você é uma mulher rica. E você se tornou rica e ninguém te impede de ser rica sendo trans. Pelo contrário, você é rica porque você é trans. Porque você usa isso como um instrumento de autopromoção. É isso que você faz. Vai ficar fingindo que não é? Mas né? Que malandragem, cara. A questão toda é a invasão dos espaços da feminilidade. Da feminilidade biológica, da mulher que é entendida de maneira instintiva e intuitiva pelos homens e pelas outras mulheres como mulher. Entenda, Érica. Um homem heterossexual não vai procurar uma mulher trans pra casar. Sacou? Nem pra namorar. Tem homem por aí que quer se relacionar e tal. Tudo bem, ele é livre. Mas as coisas não funcionam assim. Para de fingir que as coisas assim, porque elas não são assim. Elas não são assim. Não são assim. Você vai querer impor que tem que ser assim, que é assim. Não é assim. Não é e nunca será assim. Sacou? Isso é loucura. Não à toa, minha querida Erika Hilton, você mesmo confirma essa regra. Seu namorado ou esposo é um homem trans, que vem a ser uma mulher que se tornou um homem. Meu querido homem trans que se casou com a Erika Hilton, você também não é um homem biológico. Vamos lá, dá o play. Encontros a trabalho análogo à escravidão, estas mesmas mulheres, em sua grande maioria, mulheres brancas, de classe média, né, mulheres que vêm do espaço universitário, não levantaram e bradaram as suas vozes. Agora usam esse recurso biológico para legitimar, sem sombra de dúvida alguma, um ódio. Porque aí não é só uma questão genuína, honesta. Opa, pintou o problema. A mulher branca, de classe média. Erika Hilton, que nasceu Felipe, um homem pardo, brasileiro, e depois, né, se tornou mulher. Todo respeito à sua opção. Ela tenta o tempo todo se parecer essa mulher branca de classe média universitária. Ela tá com uma roupinha de uma mulher branca rica, cabelo alisado, pintado de loiro, maquiagem que afina seus traços. Erika Hilton quer parecer uma mulher branca?
Tem um problema aí que você já quer invalidar o direito de expor opinião de uma mulher branca por conta da sua condição, que você diz que é uma condição, né, conservadora. Tá? E que usa sua condição biológica para manter sua, né, posição de mulher. Mas ela própria, veja só, tenta. O que eu quero colocar é o ódio. Olha só como ela tenta ocupar esse espaço. Porque é um espaço que ela, de maneira legítima, nunca ocupará. Ela nunca será branca, nem será uma mulher biológica. Mas aí entra o ódio. E esse ódio, a gente já viu esse ódio acontecer quando ela atacou a mulher da Frozinha na cabeça, aquela deputada lá de Santa Catarina. Um ódio. Foi falar do cabelo ressecado. É um ódio que tem ali. É ódio. Ódio puro. Tem raiva. Então, ela não acha que essas mulheres, que têm opiniões diferentes das dela, e que ela gostaria de ser, que ela almeja aparecer, mas não é, tá? Ela não acha que essas mulheres podem defender sua própria condição. Entendi. Então uma mulher não tem o direito de defender sua própria condição de mulher, porque ela tem uma posição ideológica, Riso, errada. Veja só que ser cruel. A Erika Hilton é um ser mau. A Erika Hilton é muito... A Erika Hilton é um ser humano malvado. A Erika Hilton é um ser humano cruel, mau. Erika Hilton é um ser humano perverso. Que é isso? É muita maldade no coraçãozinho ali. Vocês percebem a maldade no detalhe? E a parte mais engraçada é que quem vota nela, na maioria, é mulher branca, né? Mulher branca de classe média universitária. Você vai na periferia falar com uma mulher negra, evangélica, que tem lá na periferia uns montes. Essa mulher, ela vai falar, oxi, você crê em Deus Padre, vão sair fora. O que é? Quem vota em você é essa mulher que você quer tirar o direito de fala. Ai, que serzinho, velho. Vamos lá, dá um play. Nós podemos trazer uma questão honesta. Ninguém está ignorando a biologia. Ninguém está desprezando os cromossomos. Ninguém está desprezando as genitálias. O que nós estamos afirmando com segurança absoluta é que estes elementos não são os únicos elementos que compõem o gênero na sociedade. Uma mulher não é apenas a menstruação, não é apenas o útero. Olha como regala o olho, a raiva. Quando fala desses elementos que são distintivos da feminilidade, o olho arregala. O ódio. Ódio contra a mulher. Olha como o olho arregala, tá? Uma mulher não é apenas a... Olha, vamos lá, minha querida. Entenda uma coisa. Eu sei que você fala, né? Menstruar, ficar grávida, genitália. Você fala com termos quase técnicos, igual quando fala com pessoas que gestam, tal. Porque no fundo, você quer meio que animalizar a condição feminina. Entenda, ter seios, ter, né, uma bunda redondinha, ter uma genitália, não vou usar uma genitália feminina, né? Ter ovários, ter um útero, entendeu? Ter uma produção maior, né, de estrógeno e outros hormônios, não de testosterona. São características, vamos dizer, que são consequência da natureza biológica da mulher. Entende? São características que são consequência de uma característica biológica a priorística, que vem no momento da concepção, que se desenvolve no útero e que determina, via de regra, porque sempre tem as mini exceções, que aquela pessoa é uma mulher. Não é só o cromossomo, é a consequência, o desenvolvimento, é a forma como os hormônios se dão, é o período dessa transformação que as meninas têm na adolescência, em que elas deixam de ser aquela menina inocente, que tem um corpo mais ou menos parecido com o do menino, mais ou menos parecido, e que aí passa por uma transformação gigantesca. Menstrua, tem todo um drama. Todo mundo sabe que a adolescência para as meninas é muito mais pesada que para os meninos. É uma metamorfose gigante. Porque os meninos, você já viu a metamorfose dos meninos? Cara, basicamente eles ficam maiores e mais fortes. Aí devolvam os pelos no sovaco, um pouquinho de barba, é isso. Pra menina nasce um troço aqui, ela começa a sangrar. É totalmente diferente. Então essas características todas, né, fazem parte desse elemento da feminilidade, que não se restringem a características meramente físicas, mas que fazem parte da construção da psique, do imaginário delas, da forma como elas lidam com poder, da forma como elas lidam com violência, da forma como elas lidam com afetos. Minha sobrinha é uma menina de 6 anos. Ela não gosta. Eu falei, vou fazer minha sobrinha assistir Cavaleiro do Zodíaco. Ela não gosta. Pô, ela tem meu irmão, que é um tio. Ela tem meu pai, que é o avô dela. Ela tem eu, que sou tio.
A gente gosta de fazer, né, brincadeiras de meninos com ela. Ela, para! Eles estão se batendo muito. Ela não quer ver Cavaleiros do Zodíaco. Eu já tentei. Não, ela não quer ver. Ela não gosta da luta. Ela é uma menina. Ela tem outras características muito, muito de menina. Ela quer brincar das bonecas, ela quer aquelas coisas chatas que meninas gostam. Assim como meninos gostam de coisas de menino. E os meninos querem violência, querem competição. Já são diferentes. Aí você vai construir naturezas muito diferentes. São seres diferentes, com características diferentes. E eles são o menino, homem, biológico. E a menina, mulher, biológica. São a vasta maioria. Eles são a norma. Eles são a norma! Eles são a norma! Eles são a norma! Sacou? Respeita a norma. Que isso? Agora que eu vi. Que isso? Ah! Ah! Sai! Que horror, cara. E aí, entendeu? Respeita a norma. Quando me perguntam, Renan, qual a sua posição sobre o negócio woke? Vão parecer assim, não, mas você é contra a trans? Não. Cara, eu exijo o respeito da norma. Existe a norma, nós vamos respeitar e cultivar a norma. E a exceção? Nós vamos respeitar a liberdade e nós vamos respeitar a exceção. E vamos garantir o direito de existência e de busca da felicidade pela exceção. Mas existe a norma e nós cultivamos a norma. É igual nós somos brasileiros, então nós vamos cultivar os símbolos brasileiros e a história do Brasil. Essa é a nossa norma. Horas. Que maluquice isso. Ela não quer a norma. Ela é a exceção que quer negar a norma, porque ela tem raiva da norma. Droga, a gente quer que assim a exceção seja viva, seja feliz, não seja agredida, possa viver sua vida, se expressar da maneira mais ampla possível. Eu quero que uma pessoa trans se desenvolva, tenha sucesso na sua vida, exerça sua subjetividade, seus afetos, e tá tudo bem. Só não venha cagar regra. Só não venha cagar regra. E a vida nunca é igual, a maioria existe pra tudo. A maioria gosta de sertanejo, eu não gosto de sertanejo. Eu não gosto de ir em festa sertaneja, não gosto de ouvir. Se eu entrar numa rádio vai tocar sertanejo. Eu me adapto, porque a vida é assim, meu querido amigo. Pra homens mais altos têm mais vantagens em todas as áreas da vida. Eu tenho que me adaptar. A gente se adapta às contingências da vida. Tem gente multimilionária, tem gente que não é. E é assim, a vida é injusta pra muitas coisas. As coisas são como elas são. Respeite. Respeite. E será respeitada ou do. Tá bom? Vamos lá, dá o play. Menstruação não é apenas o útero, não é apenas a sua genitália. Uma mulher é mais do que isso, até porque nós teremos mulheres cisgêneras que não terão útero, que não menstruarão, que terão uma genitália ambígua, no caso de pessoas intersexo. E como é que dentro desse discurso simplista nós tratamos essas mulheres? Como é que nós incorporamos... Como mulheres. Tem muitas mulheres que têm o seu aparelho reprodutivo incompleto, não podem ter filhos, mas elas são mulheres. Elas são construídas como mulheres. Elas têm uns cromossomos, são mulheres. Isso também implica que elas são uma exceção, uma pequena exceção, que tem um drama e vão lidar com esse drama ao longo da vida. Mas elas não vão destruir a feminilidade por causa disso. Nem devem, nem podem. Que é isso, cara? Vou lá, metal play. Incorporamos ela, inclusive, dentro do debate da política pública. Então não há dúvida de que nós estamos vendo uma instrumentalização da ciência, mais uma vez, para justificar o discurso de ódio. E aí trazem o discurso biológico e, na sequência, uma série de discursos completamente violentos e atrozes. Enfim, espero que isso aqui que eu tenha falado seja o suficiente, porque que discurso idiota, né? Que discurso idiota. O que você acha, Riso? Bizarro, né? Bizarro. Isso é o famoso discurso de ódio. É um discurso baseado no ódio contra a mulher e contra a natureza da feminilidade, tá? Reduzindo a elementos quase fisiológicos. Ela reduz a feminilidade assim a uns órgãos e a elementos... Porque é lógico, é o que ela não tem. Mas entenda, em nenhum momento da sua vida, você viveu, vamos dizer, esses elementos definidores da feminilidade, que também são, mas não são apenas esses elementos mais externos, como uma mulher. Nunca. Você vive uma projeção disso. E você faz questão de assumir os elementos externos da feminilidade de maneira muito clara. Porque você quer ser modelo de passarela. Você quer ser um objeto de desejo
por meio de, vamos dizer, instrumentos de validação social, como, por exemplo, dizerem que você é uma modelo. Que você vai vestir uma coleção de uma roupa de moda. Sacou? São elementos muito externos, mas a mulher não se reduz a isso, assim como o homem não se reduz a isso. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal para mais cortes do MBL. E também deixe o like e algum comentário para estar apoiando o meu trabalho. Até a próxima!